Senhoras, senhores que nos acompanham pelo site da Câmara de Tietê, pela fanpage e pelo canal 17 TV Câmara, na TV a cabo Tietê. Senhoras servidoras, senhores servidores, senhores vereadores, meu boa noite a todos. Convido o senhor secretário a proceder à verificação de presença dos vereadores. Adriano Aronchi. Presente. Carlos Alexandre Freitas. Carlos Alexandre de Oliveira. Perdão. Presente. João Batista Martelini Filho. Presente. João Carlos Pires Juliana. Presente. José Carlos Regonha Júnior. José Geraldo Fabre. Presente. Júlio César Coan. Presente. Roberto Alves Lima Rodrigues de Moraes. Presente. Wilson Ildeu Santos Souza. Presente. Havendo o número regimental para abertura da sessão, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Beto Moraes a proceder à leitura de um trecho bíblico e convido todos a ficarem em pé. Examine-se cada qual a si mesmo, e então coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que come e bebe, sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Convido o senhor secretário a proceder com a leitura da ata da sessão anterior. Peço a dispensa. Está em votação o requerimento verbal do vereador Ronaldinho, o qual pede a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Aprovado. Convido o senhor secretário a proceder com a leitura do expediente, iniciando pelos projetos. Projeto de lei complementar 21/2019, insere o artigo 204, inciso 4, a linha F e ao anexo 4 das funções designadas na Lei Complementar número 09/2019, de 23 de maio de 2019, que dispõe sobre a reorganização administrativa da Prefeitura do município de Tietê e da outras providências. Data da entrada, 5/11/2019, autoria Poder Executivo. O projeto de lei complementar número 21 de 2019 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade em 5 de novembro de 2019. Projeto de lei 56/2019. Dispõe sobre concessão de ajuda financeira à entidade que especifica no exercício de 2019 da outras providências. Data da entrada, 6/11/2019, autoria Poder Executivo. O projeto de lei número 56 de 2019 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade em 8 de novembro de 2019. Projeto de lei 57/2019. Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de 55 mil reais. Data da entrada, 6/11/2019, autoria Poder Executivo. O projeto de lei número 57 de 2019 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade em 8 de novembro de 2019. Emenda substitutiva 08/2019. Substitui o parágrafo único do artigo 3º do projeto de lei número 47/2019, data da entrada 8/11/2019, autoria Carlinhos Labareda, Júlio César Coan, Dr. João Martelini, Júnior Regonha e Beto Rodrigues. A emenda lida pelo senhor secretário foi anexada ao respectivo projeto. Dando continuidade à sessão, convido o senhor secretário a proceder com a leitura dos requerimentos. Requerimento 541/2019. Requeiro, ouvido plenário, oficie-se o senhor prefeito do município para que, após contato com a secretaria competente, providencie o conserto do asfalto da rua Padre Teodoro Bibiano da Silva, uma vez que, quando da ocorrência de chuvas um pouco mais intensas, o mesmo se solta e partes grandes desse asfalto são levadas pela chuva até a rua Vereador Alfredo Melaré. Data da entrada, 11/11/2019, autoria Kiko Aronchi.
Está em discussão o requerimento número 541 de 2019. Está em votação. O requerimento número 541 de 2019 está aprovado. Requerimento 542, 2019. Requeiro ouvido plenário, se oficia o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, realize estudos a fim de viabilizar a instalação de um caixa eletrônico 24 horas no terminal rodoviário municipal, a fim de facilitar o acesso aos serviços bancários pelos turistas e munícipes que passam pelo local. Data da entrada, 11/11/2019, autoria da Alfabre. Em razão dos requerimentos número 542 a 546 de 2019, serem de autoria deste vereador presidente, passo a presidência ao senhor secretário Ronaldinho, para que o mesmo conduza a discussão e votação dos requerimentos. Está em discussão o requerimento 542, 2019. Está em votação. Requerimento 542, 2019, foi aprovado. Requerimento 543, 2019. Requeiro ouvido plenário, se oficia o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis com as referidas cópias de documentos comprobatórios todos os gastos de verba pública com viagens desde o início de sua legislatura em 2017 até o presente momento, com a descrição completa das despesas, bem como informe qual a finalidade de cada viagem e o resultado alcançado em benefício ao município. Data da entrada, 11/11/2019, autoria da Alfabre. Está em discussão o requerimento 543, 2019. Está em votação. Requerimento 543, 2019, está aprovado. Requerimento 544, 2019. Requeiro ouvido plenário, se oficia ao senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, realize a manutenção da iluminação pública na rua Adelaide Travolo, altura do número 717, bairro Água Santa, a fim de que não haja mais transtornos aos moradores locais devido à falta de iluminação adequada. Data da entrada, 11/11/2019, autoria da Alfabre. Está em discussão o requerimento 544, 2019. Está em votação. Requerimento 544, 2019, está aprovado. Requerimento 545, 2019. Requeiro ouvido plenário, se oficie ao senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, encaminhe a esta Casa de Leis uma lista detalhada de quantos e quais prédios públicos receberam serviços de reparo e manutenção pela prefeitura, qual o valor gasto em cada obra e se foram realizadas diretamente pela municipalidade, através de seus servidores ou se por prestadores de serviços contratados. Data da entrada, 11/11/2019, autoria da Alfabre. Está em discussão o requerimento 545, 2019. Está em votação. Requerimento 545, 2019, está aprovado. Requerimento 546, 2019. Requeiro ouvido plenário, se oficia ao senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, realize a poda e limpeza dos galhos da espécie arbórea localizada na Praça Dr. Elias Garcia, altura do número 182, bairro Centro, uma vez que a mesma encontra-se em contato com a fiação elétrica, gerando risco de acidentes. Data da entrada, 11/11/2019, autoria da Alfabre. Está em discussão o requerimento 546, 2019. Está
em votação. Requerimento 546/2019 está aprovado. Requerimento 547/2019. Requer ouvido plenário se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, adote as providências urgentes para a realização de melhorias estruturais no local onde se encontra condicionado o Arquivo Municipal do Setor de Engenharia e de Cadastramento desta municipalidade, tendo em vista que as condições atuais se mostrarem totalmente inapropriadas, dando causa ao perecimento e perda de documentos públicos importantíssimos para a municipalidade, bem como para os munícipes. Requeiro ainda que apresente a cópia do projeto já elaborado e confirmado na resposta dada em 28 de março de 2018, bem como esclareça o porquê de nada disso ainda ter saído do papel, conforme afirmação do Poder Público Municipal. Data da entrada, 11/11/2019, autoria João Carlos Uliana. Está em discussão o requerimento número 547 de 2019. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, o vereador autor, João Carlos Pires Uliana. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, membros vereadores presentes, pessoas aqui na Câmara nos assistindo, nos prestigiando, e quem nos assiste pela TV Câmara e pela internet. Eu refiz esse pedido aí. Ele é um pedido que já foi feito pelo vereador Júnior Regonha em 19 de março de 2018. Portanto, há 1 ano e meio, citando da situação precária que se encontrava o arquivo municipal. É ali que tem os documentos do município, a história do município, as plantas, enfim. Eu não tenho fotos, não tirei fotos, mas na época foi apresentado, o vereador Júnior mostrou a situação precária que se encontrava já naquela época, né? E foi feito, a prefeitura respondeu na ocasião aqui, a resposta que veio ao vereador Júnior Regonha foi o seguinte: pelo presente, vimos respeitosamente a presença de Vossa Senhoria informar que a Secretaria de Obras já elaborou o projeto da reforma e ampliação do arquivo da Secretaria de Obras e estará tomando as ações necessárias para realizar os serviços. Então, isso foi há 18 meses, 1 ano e meio aproximadamente, né, que foi respondido que já tinha um projeto para melhorar, e recentemente eu recebi um pedido de um morador que teve lá, e ele ficou assustado com a situação. Ele disse o seguinte: João Carlos, tive a oportunidade de ir até o arquivo da prefeitura para solicitar um processo. Quando entrei, me deparei com uma bagunça generalizada. Papéis e pastas jogados e somente o extintor. Não sei ainda se está na validade. O risco de residências ao redor com incêndio é muito grande. Queima o quarteirão inteiro, como foi o da Copideal na semana passada. Será que existe alvará de bombeiros? Nem saída de emergência tem. Vamos nos precaver, pois o incêndio da Copideal foi um alerta para toda a população. Então fica aqui meu pedido, diante de uma afirmação da prefeitura há 1 ano e meio que já tinha um projeto para ampliação e tão logo estaria sendo tomadas as ações necessárias para realizar o serviço. Viu-se que mais uma coisa não saiu do papel e estou cobrando agora aqui, já que eles falaram que tinha um projeto, eu quero a cópia desse projeto, para saber como é esse projeto. A gente tem tantos espaços públicos ocupados por repartições que às vezes nem municipais são estaduais, na grande maioria estaduais. A gente cede funcionários para o Estado e nós não temos condição de bancar um arquivo público, de estar ali colocando de maneira segura a história do nosso município, a documentação de plantas, enfim, tudo que tem no município está ali. E nós não temos condição para isso. Então, é uma situação muito precária. Exige esclarecimentos da administração, inclusive encaminhando cópia desse projeto e para quando será feita aí essa alteração e essa manutenção. Peço uma parte, senhor vereador.
Interessante também lembrar que, além do arquivo físico, nós já temos há muito tempo a tecnologia da digitalização, né? Os arquivos serem tornados digitais. Você elimina gasto de espaço, você não vai precisar de espaço para guardar um monte de papel. E você elimina o próprio papel e fica o arquivo digital, que ele tem uma proteção muito maior contra tudo, porque se vai estar numa proteção de nuvem, né? Quem conhece tecnologia sabe que é um caminho muito interessante. E eu até imagino que seja mais barato do que você organizar esses papéis por anos a fio, décadas a fio, ficar guardando ali. Então, eu sei que você não deve ter citado a possibilidade de digitalização dos arquivos, mas nada impede que a prefeitura pelo menos cote esse serviço e possa digitalizar aos poucos, tanto que entra agora, não sei se é digitalizado, quanto o nosso histórico, para ter uma solução definitiva, tecnológica e futurista, né, da situação. Fugir do papel. Muito obrigado, senhor vereador. Imagine, olha, muito bem lembrado, eu não pensei nessa possibilidade. Por isso que o debate é importante para vir em soluções também, né? E essa é uma solução que pode sim ser tomada. Eu não sei, não tenho conhecimento disso. Mas há de se estudar um funcionário, algum sistema que venha digitalizar isso aí, alguma empresa para fazer isso, e realmente colocar. Você guarda nas nuvens hoje, você não tem mais perigo de perder, não tem mais perigo de queimar e colocando em computadores, enfim. Tudo tem que ser estudado, muito bem lembrado. Eu espero que a prefeitura só não espere a gente ter que passar por uma situação como a gente tem visto ultimamente aí em Tietê e perder tudo que está lá, né? Porque depois não existe mais recuperação para o que foi queimado. Você concede uma parte, vereador? Pois não. Boa tarde a todos, nobres vereadores, senhor presidente, boa tarde ao público presente que nos assiste pela televisão, pelo Facebook. Boa noite aos servidores. Apenas para acrescentar, nobre vereador, foram 3 requerimentos. 19/3, 14/7, 15/9. E a situação é precaríssima, gravíssima. Além da desorganização, o risco de um incêndio é iminente realmente. E não tem nenhuma preparação para qualquer tipo de incidente que ocorra lá dentro. A administração ela veio reiteradamente dizer, não, porque eu vou fazer os projetos, eu vou reorganizar, estamos vendo. A pessoa que trabalha lá, porque eu estive lá, conversei com ela, que ela é a responsável pelo arquivo, armazenamento desses documentos, que inclusive, diga-se de passagem, diz respeito a plantas de engenharia do município de Tietê, de todos os imóveis do município de Tietê. A importância é tão grande que a perda desses documentos traz ao particular, ao cidadão, uma implicação gravíssima no que diz respeito a questões registrais, no que diz respeito a licenças de bombeiro, né, alvarás de bombeiro, porque o bombeiro ele solicita, cada vez que você vai pedir um AVCB, ele solicita a planta desses imóveis. Então, lá também tem plantas de imóveis comerciais, industriais, simplesmente numa situação de amontoado, com uma organização que a funcionária lá faz o que é possível, né, para ela, e a administração vem reiteradamente postergando uma solução. É lamentável. É uma situação lamentável e o que mais me espanta, isso não deveria nos espantar, que isso está se tornando uma praxe, é a administração, os órgãos responsáveis mentirem, né? Que aí, sim, foi dito uma mentira considerável, falar, olha, a planta está pronta e nós breve estaremos começando a ampliação e a coisa. Quer dizer, a partir do momento que você fez a planta, qual a dificuldade? Se fica caro você fazer uma restauração ali, você encontra um lugar mais seguro. Nós temos prédios parados aí, a gente já falou inúmeras vezes do prédio que tem no Bonanza lá, que era a escola Mingo Marcieri lá, que poderia estar sendo adaptado para muitas repartições públicas, ou escola, ou creche, sei lá, está abandonado aquilo lá, né?
e a gente vê que vai fazer planta, para que mente, para que mentir, para que omitir? Então, não dá para aceitar uma situação dessa, né? Vamos aguardar aí, eu exijo que seja encaminhado a cópia da planta aí, para ver qual o projeto, que se é que existe, que eles pretendem fazer. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Está em votação. O requerimento número 547 de 2019 está aprovado. Requerimento 548, 2019. Requeira ouvido o plenário se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, adote as providências necessárias para uma poda correta na árvore localizada na rua Professor Francisco de Assis Madeira, 340, sem a sua mutilação, como vem sendo observado em alguns casos espalhados pelo município, bem como providencia a retirada do coqueiro que nasceu germinado a árvore principal e que sérios riscos de cair sobre os carros e pessoas. Data da entrada, 11/11/2019, autoria João Carlos Uliana. Está em discussão o requerimento número 548 de 2019. Está em votação. O requerimento número 548 de 2019 está aprovado. Requerimento 549, 2019. Requeira ouvido o plenário se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe que o caminhão de combate a incêndios da Prefeitura Municipal não vem sendo utilizado. Ou melhor, informe por que o caminhão de combate a incêndios da Prefeitura Municipal não vem sendo utilizado. Caso a sua não utilização em combate a incêndios seja decorrente da não manutenção deste veículo, informe qual a perspectiva de seu conserto e sua previsão de retorno às suas atividades indispensáveis de combate ao fogo. Data da entrada, 11/11/2019, autoria João Carlos Uliana. O requerimento número 549 de 2019 está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor. Eu queria chamar a atenção aí para esse caminhão de bombeiros que se encontra na garagem municipal, que é de posse do município. É um caminhão antigo, um Mercedes-Benz traçado, 4x4, que na época que eu estive secretário, a gente, eu não me lembro se foi ganho ou foi transferido, já era de propriedade da prefeitura, mas ele voltou para a administração municipal, porque a prefeitura na época comprou um caminhão, ganhou um caminhão novo de incêndio, né? E ele é um caminhão que tem o tanque muito pequeno. Ele, para combate incêndios, ele não tem assim uma efetividade grande devido ao espaço de armazenagem de água. Mas geralmente esses caminhões de bombeiro, eles não têm capacidade mesmo. Eles são usados para transferir a água. Tem que estar, esses caminhões que fazem combate a incêndios, eles têm que estar jogando água no foco e controlando, e para isso as bombas suas são muito importantes e tem que ser dado um apoio para que esse combate seja feito. Esse caminhão não é diferente, a bomba dele é pequena. Para outros serviços ele não serve, mas para apagar incêndio ele é muito importante. Ele tem uma bomba extremamente forte e potente, né? Um caminhão, e vamos dizer assim, um caminhão muito bem cuidado, apesar da idade dele, eu não me lembro a idade, mas é um caminhão antigo. Peço uma parte, pois não. vereador. Boa noite, nobres vereadores, senhor presidente, funcionários dessa casa, público que nos acompanha aqui na Câmara e pela internet. Esse caminhão, vereador, ele foi recebido do aeroporto de Guarulhos. Esse caminhão está beirando seus 40 anos de idade. E ele foi, acho que, o primeiro veículo que veio para a unidade do Bombeiros quando se instalou em Tietê.
realmente ele não tem mais a força toda dele para trabalhar efetivamente todo dia, mas ele é um caminhão extremamente importante para que o município de Tietê, ele não mantenha ele como está mantendo, como uma relíquia guardada ali no cantinho da prateleira. Esse caminhão ele tem que estar à disposição, seja do bombeiro, seja do SAMAI, seja da Defesa Civil, seja da garagem municipal. Esse caminhão tem que estar à disposição, porque pela idade dele, pela serventia dele, ele é essencial ao município de Tietê. Obrigado, vereador. Agradeço as palavras aí, mas é bem por aí mesmo, né? Existem máquinas, você pega aviões com 40, 50 anos que fazem rotas diárias. O que manda nesses equipamentos é a manutenção, né? Esse é um caminhão, eu tenho certeza que se fosse vendido para um colecionador, até pela raridade, pela conservação dele, valeria muito dinheiro, né? Mas não é o caso da prefeitura. A prefeitura tem que manter esse caminhão funcionando. Se ele ficar parado lá na garagem municipal, ele vai virar igual aos outros veículos que são encostados lá à beira sucata. Hoje você tira uma peça, amanhã tira outra, e o caminhão tem uma utilidade tremenda, está encostado. Foi muito lembrado por esse munícipe que esse caminhão poderia estar atendendo no incêndio aí, veio veículos de fora, esse caminhão parado lá. Quando estive lá, esse caminhão, ele foi dado, nós arrumamos ele estava servindo a Defesa Civil. Ele era muito importante para a Defesa Civil. Quando caía árvore, quando algum pequeno foco de incêndio, alguma coisa assim, juntamente com outro caminhão da garagem municipal que transporta água, era muito importante. Então, peço que a prefeitura dê uma atenção especial a esse veículo aí e, por favor, põe ele para funcionar, que infelizmente, Tietê, nos últimos anos, ela vem tendo algumas ocorrências de incêndios aqui que realmente acredito que é acima da média. Então, é bom que se esteja com todos os equipamentos funcionando para evitar estragos maiores. Aí a gente sabe que realmente é uma situação bem complicada. Muito obrigado pela palavra. Continua em discussão. Está em votação. O requerimento número 549 de 2019 está aprovado. Requerimento 550, 2019. Requeiro ouvido plenário, se oficia o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, forneça as informações solicitadas e encaminhe cópia reprográfica do projeto final apresentado pela empresa vencedora da Carta Convite número 10/2019 para realização dos serviços de consultoria para o sistema de transporte coletivo do município de Tietê e informe qual a data prevista para a abertura de novo processo licitatório na modalidade concorrência pública para concessão para execução do transporte público coletivo. Requeiro que informe também se os serviços prestados pela empresa Locale Consultoria e Engenharia Limitada foram concluídos e por qual razão ainda não foi processado e pago. Data da entrada, 11/11/2019, autoria João Carlos Uliana. Está em discussão o requerimento número 550 de 2019. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor. Eu estou de volta aqui ao tema da licitação do transporte público, que já se arrasta, acho que por mais de uma década. E só nessa gestão, eu como vereador, já fiz pelo menos umas 4, 5 cobranças para que esse processo venha a ser efetivado. E em março eu fiz um requerimento perguntando o porquê das suspensões, que a prefeitura tinha prometido abrir a licitação, não abriu, uma vez, 2 vezes prometeu. Mesmo caso aquela situação lá acabou mentindo, que a licitação estava saindo tal dia, não saiu. Acabou contratando uma empresa que gerou uma discussão na época se os funcionários da prefeitura não teriam condição de fazer. Enfim, a prefeitura contratou uma empresa ao custo de R$60 mil para fazer essa licitação
E quando saiu a licitação, ela foi em março, se eu não me engano, desse ano, o prazo para ser entregue ela era em 9 de agosto. E eu pedi, passada essa data de 9 de agosto, pedi para que a prefeitura encaminhasse a cópia desse documento para mim, desse projeto, para a gente ter noção de como ficou isso aí. Eu já vi que houve um erro muito grande quando se contratou esse projeto, que devia ter se contratado esse projeto com o fornecimento do edital de acordo com o projeto, para que tudo saísse dentro dos conformes, porque você ia fazer um projeto de transporte público e quem teria que estar fazendo essa licitação seria o pessoal da prefeitura, que teoricamente não teria conhecimento do que foi posto ali, ou pelo menos o entendimento geraria uma dificuldade maior, poderia ao menos ter contratado a empresa para fazer o serviço todo, mas não foi. E quando eu questionei, no final de agosto, coincidentemente a empresa entregou o projeto na mesma data que eu fiz o questionamento. Mas a resposta foi o seguinte, que o processo foi entregue no dia 19 de agosto, né? E que seria apresentado em reunião agendada pela primeira semana de setembro. O projeto que estaria em análise para fazer o planejamento da licitação. Bom, setembro, outubro, novembro. Já se foram lá outros meses, num projeto que nós pagamos R$60 mil para ser feito, para agilizar a licitação desse processo, e não se sabe desse projeto. A prefeitura mais uma vez omitiu, porque eu pedi a cópia desse projeto digitalizado, se for o caso, se é um projeto grande, não precisa mandar em papel, né? A cópia desse projeto não chegou para mim, mais uma vez não chega o documento, estou reenviando esse requerimento, pedindo a cópia desse projeto, para saber o que veio nisso, né? E até analisando aí, levantando as informações, com o pessoal da Câmara aqui, nós descobrimos uma coisa, que a empresa que fez o projeto, ela não recebeu os R$60 mil, acho que foi empenhado, mas ela não recebeu, não se apresentou para receber. Olha que coisa boa, não? Quem diz que não tem alma boa nesse país? Eles fizeram o projeto, entregaram o projeto de graça, pelo menos de graça, né? Porque não recebeu de graça, pelo menos por enquanto. Né? O projeto está desde 19 de setembro, o dinheiro está empenhado lá para ser pago e não foi pago. Então tem umas coisas misteriosas que acontecem na administração que acho que vai precisar de um detetive para entender como que são feitas as coisas lá, né? Um projeto de extrema importância, levou 6 meses para ser entregue, a empresa não pediu dinheiro, o dinheiro foi empenhado, não recebeu, entregaram o projeto, a gente não viu a cara do projeto, enfim, carece, acho que, de muitos esclarecimentos. E vou lutar aqui até o último dia para que essa licitação realmente ela saia e venha, espero no intuito de beneficiar a população, porque tem muitos bairros que estão deixando de ser atendidos com o transporte público da maneira que deveria ser. Então essa licitação é extremamente importante para que isso venha a ser feito. Fica aqui meu pedido, aguardando aí esclarecimentos. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Está em votação. O requerimento número 550 de 2019 está aprovado. Requerimento 551/2019. Requeiro ouvir o plenário, se oficia o excelentíssimo prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com as secretarias competentes, informe com relação à poda de árvore ocorrida na rua Francisco de Toledo, número 180, o que segue. A. A secretaria responsável tem conhecimento da poda ocorrida? B. O trailer possui alvará de funcionamento para o local em questão? C. A poda foi executada dentro dos critérios regidos pelo artigo 11, 11º, da Lei número 3.380/2013? Se sim, apresentar laudos que justifiquem a poda drástica verificada
no espécime arbóreo. Se não, apresentar cópia das autuações por descumprimento de nossa legislação efetuadas pelo departamento responsável. Data da entrada, 11/11/2019, autoria João Carlos Uliana. Está em discussão o requerimento número 551 de 2019. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, o vereador autor. Assim como no requerimento anterior, eu não comentei que a gente pedia aí uma poda adequada para uma espécie arbórea aqui no centro da cidade, que ela está extremamente avantajada, o tamanho dela, com risco de cair, inclusive com uma planta germinada que nasceu. Não se passa mais na calçada lá, pessoas de idade têm dificuldade de passar. E agora essa é justamente o contrário. A gente tem um projeto, nunca é demais lembrar, que a gente tem um projeto que foi feito, encaminhado, votado pedindo para que a prefeitura reencaminhasse a Câmara. Ele foi feito a inúmeras mãos entre Câmara Municipal, Secretaria de Vigilância Sanitária, de Saúde, de Secretaria de Obras, um projeto que trata do comércio ambulante, né, estabelecendo regras. E esse projeto foi encaminhado no início de 2017. Nós estamos no final de 2019. O prefeito não se disponibilizou, não teve a dignidade de mandar esse projeto de volta. É um projeto de interesse público, não é interesse desse vereador ou dessa Câmara, né? E está lá, morgando na gaveta do prefeito, talvez porque seja de autoria deste vereador e porque foi encaminhado pela Câmara Municipal. Ele pode não aceitar que seja dessa maneira, mas ele pode reaproveitar o projeto e mandar para cá. Enquanto isso, a gente vê inúmeras situações de ambulantes, e aí entra um caso desse, né? Simplesmente na entrada da cidade, mais um trailer, está ali parado já há uns dias, o cara vai lá, decepou a árvore, né? Acorrentou o trailer lá, é como se fosse um cachorro, largou o trailer parado lá. Não sei aí se tem documentação, estou pedindo documentação. Você tem autorização para fazer isso? Afinal de contas, ali é um espaço público, tá vendo? O terreno é para o lado de dentro, ali ele está na rua. As pessoas se sentem no direito de fazer o que bem quer. E não é bem assim. Eu acho que a cidade tem normas, tem leis, que devem ser obedecidas. E meu questionamento vai nesse sentido, né? Que isso aqui não é terra de ninguém, as pessoas têm que saber isso. E será que a prefeitura deu autorização para fazer uma poda desse jeito? Desrespeitando a situação, um galho todo esparramado lá, mutilou a árvore, vai lá e acorrentou um trailer lá, sei lá o que vai vender. Questão sanitária disso, questão de alvará. Eu espero que a prefeitura cobre aí todas as responsabilidades e apresente todos os esclarecimentos a respeito desse fato aí. Muito obrigado. Continua a discussão. Está em votação. O requerimento número 551 de 2019 está aprovado. Requerimento 552, 2019. Requeiro ouvido plenário, se oficia o senhor prefeito do município, Vlamir de Jesus Sandei, para que após contato com a secretaria competente, providencie a manutenção mínima no posto de saúde do bairro Sete Fogões, bem como providencie a colocação de cadeado no portão, para que desse modo se possa evitar que pessoas mal intencionadas acessem e destruam o local, como está sendo observado pelos moradores já há um bom tempo. Data da entrada, 11/11/2019, autoria João Carlos Uliana. Está em discussão o requerimento número 552 de 2019. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor João Carlos Pires Uliana. Eu, como vereador, recebo sempre muitos questionamentos lá do bairro Sete Fogões, um bairro que realmente é abandonado, esquecido pelas administrações, né? E me deparei com um pedido esses dias, que estava ali, ó, essa foto ali com uma torneira que estourou o registro ali do posto de saúde, ficou aí por uns 3, 4 dias vazando, dias a fio. Me parece que ali foi arrumado, a última informação que eu tive. Só que tinha um outro problema, senão até mais grave,
Não sei se é mais grave que perder água, mas é tão grave quanto. Que é ali o portão do posto, olha só. Todo escancarado, não tem um cadeado para pôr nesse posto de saúde. O posto de saúde está abandonado. Né? Está abandonado, não passa aí por um reparo, não passa por uma manutenção. Né? Como que você trata a saúde, fala em saúde nessa situação aí? Pessoas entram de noite lá, sabe lá fazer o quê? É uma muvuca ali, usar um termo popular, no lugar ali todo aberto, escancarado, ali é um lugar que era para atender a população, atender em relação à saúde das pessoas, e você veio abandonado, né? Eu nunca me esqueço, eu não lembro a data direito, minha cabeça não ajuda muito. Não esqueço a inauguração, porque eu estava lá com meu filho, o Guilherme, ele estava no meu colo, era pequenininho, talvez o tamanho do seu filho. Né? Foi uma alegria para o pessoal do bairro lá, quando meu pai, na ocasião, construiu esse posto e agraciou o pessoal do bairro lá. E você vê isso aí hoje, acho que quase 24, 25 anos depois, totalmente abandonado. Né? Quando você deveria ter evoluído, nós evoluímos, nós fomos para trás. Você consegue uma benfeitoria e o poder público vai deixando se deteriorar, se acabar, e daqui a pouco não tem mais nada, não se atende pessoas, vira mais um prédio público abandonado e ali, se não cuidar, vai virar mais um. Já está meio abandonado, porque um lugar que não tem cadeado, que não tem tranca na porta de casa, não é casa de ninguém. Então fica aí minha tristeza em relação a isso, e que a prefeitura pelo menos bote um cadeado lá para evitar que entre pessoas à noite para fazer coisa que não presta lá dentro, ao invés de ele estar servindo aí numa causa nobre de atender a população lá. Muito obrigado, senhor secretário. Continua em discussão, requerimento 552. Está em votação. Belezinha. Requerimento 552, 2019, está aprovado. Requerimento 553, 2019. Requer ouvido o plenário se oficia ao senhor prefeito do município, Vlamir Jesus Sandei, para que após contato com o SAMAI providencie os reparos necessários no pavimento asfáltico da rua Piracicaba, à altura do número 714 e na rua das Cravinas, número 62, a fim de tampar os buracos abertos pela autarquia para manutenção da rede de esgoto e água, pois isso vem causando enormes transtornos à população, que paga religiosamente suas contas em dia. Data da entrada, 11/11/2019, autoria João Carlos Uliana. Está em discussão, requerimento 553. Peço a palavra, senhor secretário. Com a palavra... Tem uma foto que eu mandei para você, Robson, você pegou, é fácil colocar aí? Essa aí, ó, dá uma paradinha nela, ó. Essa foto me chegou hoje, depois do requerimento, por isso que ela não está no requerimento, né? Então não tem como você não comentar os requerimentos, a situação que nós vivenciamos, né? Segundo consta, eu vi falar que o SAMAI não tem massa para tapar os buracos. E eu nem imagino a quantidade de buracos que existe, né? Se você for fazer um apanhado aí de buracos perigosíssimos, tem uns entrando para a xereta ali, que tem até cavalete, que já afundou ali a terra, e a SAMAI não tapa. Ó. Daqui a pouco a árvore está bonita ali, ela vai crescer bem ali. Então, outro dia uma funcionária minha comentou comigo, sem mais nem menos, ela falou: João Carlos, eu não aguento mais tanto buraco lá no Povo Feliz. Ela falou: eu quero ver o ano que vem, vai ter eleição, quem que vai ter coragem de bater na minha porta e pedir voto para mim? Peço uma parte, vereador. Pois não. Vereador, eu gostaria de saber se fosse Sabesp aqui em Tietê, como seria essa questão de buraco? Porque Tietê tem uma particularidade, confesso que eu não sei nas demais cidades. Tietê tem uma particularidade, buraco tem dono.
Então, na hora que você liga para reclamar do buraco, esse buraco é da prefeitura, esse buraco é do SAMAI, esse buraco é da prefeitura, esse buraco é do SAMAI. Então, o buraco aqui tem dono. Se fosse da CETESB, como seria? Da Sabesp, perdão, como seria? Tem hora até que parece que o SAMAI é inimigo da prefeitura. Que ele arma o negócio lá para acontecer mesmo. Porque não é possível. Será que é tão difícil você se programar? Tipo, não dá para abrir, fazer o serviço, tem que esperar um tempo para ver o que acontece e tal. Mas é incrível o tempo que se fica. Isso daí já passa por esquecimento, não é que está aguardando para ver se acontece alguma coisa e depois precisa abrir de novo ou não. Isso aí já esqueceram desse buraco aí. E aqui o que acontece? Parece que um arma para o outro, a prefeitura para o SAMAI e o SAMAI para a prefeitura. Será que é tão difícil se comunicarem? Talvez o SAMAI realmente esteja sem massa, que a prefeitura vá lá e faça um suporte. Ou talvez a prefeitura esteja sem massa, vá lá o SAMAI e faça um suporte. É um negócio que não faz sentido a gente passar por isso, a gente que está de moto aí, enfiando o pneu num buraco desse, é o cara que está de carro, maiando a roda num buraco desse. Se fosse Sabesp, como seria? Essa é a minha dúvida, porque se com o SAMAI tudo é difícil nessa questão, e isso há anos, não é só agora, não, isso há anos. Obrigado. Ali eu pus 2 bairros, um é no Povo Feliz, que é a Rua das Cravinas, aí muito bem conhecido. Ontem o SAMAI esteve lá, por sinal, abriu de novo, né? A impressão que eu tenho, sinceramente, é lógico, além de uma falta de planejamento aí, até de competência de tapar esses buracos, o sentimento que o trabalho que ele está fazendo é mal feito, que ele deixa ali para ver se não vai vazar de novo. Então ele tem medo de pôr massa, de gastar massa, e o buraco volte ali a vazar. Então você tem um receio e você não confia no trabalho que você está fazendo. A sensação que eu tenho é essa. Por isso você larga. E tem uma situação, a outra, esse buraco aí que está na garagem da casa ali, é só para ilustrar o que o nobre vereador falou. Faz, por que não vem arrumar? A pessoa ligou para mim, ela falou, João Carlos, esse buraco está desde março lá. É esse aí, ó, desde março, na frente da garagem da pessoa. Aí você liga, você liga no SAMAI, qual que é a desculpa deles? Que eles vão arrumar quando vier fazer algum serviço por perto. Aproveitar a viagem, olha que situação. Então eu não sei se isso é bom ou ruim, porque se é bom porque eles nunca mais voltaram perto lá, não teve problema, né? Ou é ruim porque faz 6 meses que o buraco está aberto ali e ninguém passou a jogar uma massa asfáltica lá. Quer dizer, isso aí você tem que ter uma equipe pronta, arruma o buraco, vai lá, soca aquilo, põe massa em cima. Né? O que não pode é largar essa situação para o município inteiro, é muito e muito buraco. Né? Como disse, a funcionária falou, eu quero ver quem que vai bater, o povo feliz está que é só buraco. E a grande maioria desses buracos, infelizmente, são do SAMAI. Porque a gente vem numa época de seca, né, que não se fez tanto buraco por causa de chuva, e quem abriu esses buracos foi o SAMAI. Né? Infelizmente agora, abriu, tem que fechar. Né? Você usa a água, no final do mês você não tem que pagar a sua conta, você não tem 30 dias para pagar a sua conta? Por que você é obrigado a pagar a sua conta em dia e o SAMAI não é obrigado a fazer a obrigação dele em dia e lá tapar esses buracos? Tem que ter uma parte. Pois não. Eu não queria deixar passar. Deixar passar não, queria frisar. Achei muito boa a colocação do vereador Adriano Aronchi. Qual a dificuldade que a administração direta, junto com o SAMAI, a prefeitura junto com o SAMAI, tem de se organizarem, né? Por que não, se a questão da colocação da massa asfáltica, ela exige um procedimento específico, porque você tem que pegar a massa quente, o município não tem os equipamentos adequados, tem que ser pego na hora, colocada na hora, enfim, tem alguma questão técnica aí envolvida. Agora, por que a prefeitura, que também deve usar muita massa,
asfáltica, assim como o SAMAI, que tem essa situação de ter que abrir a rua para fazer os reparos, por que não se organizarem para fazer ou uma única licitação? Por que não se organizarem para ter uma única equipe que vá fazendo esses reparos? Isso, com certeza, seria muito bom. E, com certeza, reduziria o problema da demora nesses reparos. Eu não tenho dúvida nenhuma. Achei muito boa a sua colocação, vereador. Eu acho que é isso mesmo. Acho que a prefeitura e a autarquia têm que se colaborar nesse momento, principalmente nessa questão aí, que é técnica, que envolve uma necessidade de você ter um equipamento, um caminhão, e a ação tem que ser imediata, porque você não pode guardar massa asfáltica em cima do caminhão, porque ela seca. Então, perfeita colocação, queria fazer o registro nesse sentido e sugerir, né, a gente poderia até em próximas sessões sugerir que a Prefeitura e o SAMAI consigam se organizar nesse sentido, se não no aspecto da licitação, sim no aspecto da execução. Então, eu queria fazer esse registro. Muito obrigado, vereador. Essa dificuldade realmente ela existe, né? Porque, vamos dizer assim, os santos não se batem lá entre o SAMAI e a garagem municipal na hora de tapar esses buracos, mas poderia realmente sim ser feito, como o nobre vereador falou, uma equipe conjunta entre SAMAI e município, talvez com 2 funcionários do SAMAI, 2 funcionários do município, um caminhão cedido por município, uma máquina cedida por SAMAI, e a massa, uma vez pega a massa, se não puder fazer em conjunto, uma vez pega a massa do SAMAI, outra vez pega a massa do município e tapa todos os buracos. Não pode ser, o cara joga a massa aqui do lado, né? E passa do lado e não joga do outro. Eu, como já tive, a certo ponto se entende o pensamento do funcionário, ele fala, mas eles não se preocupam em tapar, né? E a gente tem muito serviço para fazer, né? Como são separados, acontece isso. Nada mais justo realmente que se estude mesmo uma situação, que se forme uma equipe única e bem preparada, que possa vir no futuro, além de tapar esses buracos, fazer remendo com fresagem, com as coisas. Por que a prefeitura não pode montar isso em parceria com o SAMAI? Trabalhar, atingir uma excelência de serviço, não fazer felizmente, essa porcaria que faz. E é o que o vereador Júnior falou, você pega a massa, às vezes você tem 4, 5 buracos para tapar, você perde massa, você não vai buscar lá uma viaginha. Você se programa, faz por bairro, por rua, não fica nessa situação. Realmente é total falta de planejamento e vontade aí, acredito eu, de tentar buscar uma solução e fazer a coisa certa. Muito obrigado. Continua em discussão. Eu também gostaria de fazer uso da palavra e me lembro até naquela reunião que nós tivemos aqui, a oitiva, com os funcionários do SAMAI, até dei essa sugestão também e não sei por que falaram que não podia, né, se juntarem e se organizarem para fazer o trabalho juntos aí. Eu digo até porque já presenciei em vários bairros da cidade, vários lugares, vários pontos, né, caminhão tapando um buraco aqui, buraco do lado, e aí, você não vai tapar ali? Não, isso aí não é nosso. Né, então, é complicado. Eu também não consigo entender essa particularidade, como o Kiko falou, que Tietê, o buraco tem dono. Né? E acho que... E outra coisa que eu relaxo que tipo, acho que não é nem a falta de material. Porque se fosse a falta de material, mesmo assim, daria-se um jeito de pelo menos arrumar, deixar os buracos em condições menos perigosas. Vou dar um exemplo, aqui na rua Tenente Gelas, no finalzinho da Tenente Gelas, a hora que acaba o morro aqui, quase chegando na pontinha de Santa Cruz, tem um buraco lá que já tem uns 10 dias, e com aquela quina grande, que, tipo assim, toda hora você vê carro passando ali, dando aquele socaiada. Imagina uma moto, uma bicicleta, passar dentro do buraco e acidente na certa. Né? Você vai lá no Bonanza, na Avenida Brasil, tem um trecho lá próximo de um bar que a rua já parece um queijo, de tanto buraco remendado que já tem. Mas aí tem um pedaço também enorme, que é próximo de uma residência, e está lá abandonado, deixando, além de tudo, feio pra caramba o lugar. Então, um pouco é relaxo, acaba sendo relaxo de quem deve ter algum responsável, né, por essa área, por esse departamento de ir lá e verificar a qualidade do serviço, não é possível.
né? Lógico que nós, como vereadores e também cidadãos, todos nós somos os munícipes, né? Somos fiscais e somos os que vão lá e vão ver, está feito, tá bem feito, não está bem feito. Mas dentro do departamento também deve ter alguém que não é possível que não chega até ele a reclamação ou que ele também não veja, né? Dando um exemplo simples, que é aqui, se vocês descerem, a hora que acabar a sessão, a Tenente Gelas, vocês vão ver um buraco que está lá, que não é muito grande, mas está perigoso, está bem no término do morro, da descida. E aí, de repente, vão esperar acontecer alguma situação aí, né, negativa para poder tomar uma atitude. Essa parte? Toda, senhor. Você falou desse, eu volto a citar, ali perto da Xereta tem um buraco enorme, que está afundado também, um risco enorme. Ainda lá puseram um cavalete, né? Mas é um total descaso, né? A gente não era para ser assim, né? A gente está no dever nosso, fiscalizando, cobrando, né? E acho sim também que carece muito, eu cobro sempre fiscalização de todos os sentidos da parte da administração, fiscal de comércio, fiscal de postura, fiscal de obras municipais, se as equipes que estão trabalhando, elas estão cumprindo, realmente estão trabalhando, se elas estão fazendo, né? Porque a gente não tem, né? Um dia uma pessoa mandou para mim, acabou passando o tempo, acabei não colocando, esses funcionários que carpem aí, acho que tinha uns 10 sentados, tudo junto ali, sentadinho ali, fazendo, quer dizer, um serviço que não rende. Você não sabe o que está sendo feito porque você não tem acompanhamento. E realmente falta esse acompanhamento no setor público para que o serviço seja feito realmente com efetividade e com qualidade, e não põe em risco a vida das pessoas. Muito obrigado, Ronaldinho. Gostou da parte? Toda. Enquanto eu trabalhei mais próximo lá na autarquia, eu pude, por várias vezes, né, presenciar exatamente o que o Kiko e o nobre vereador Kiko e o nobre vereador Júnior citaram, na verdade, né, que é a união entre prefeitura e autarquia. Né, a Chamais saía lá com a perua, né, com a máquina de cortar asfalto, cortava o asfalto, preparava, vinha o pessoal da prefeitura e fazia ali o seu reparo. Não sei agora como que, por esses dias aí, como que está atualmente, né, mas eu pude presenciar várias vezes. Tem isso? Tem essa... Teve, por várias vezes sim, teve sim. Lá no São Pedro mesmo, eu pude presenciar várias vezes eles fazendo essa união aí e fazendo esses reparos, né? Mas não sei agora como que está no momento. Espero que estejam ainda se comunicando. Acredito que deva aí haver aí uma comunicação, né? Até algumas vezes, até quando não tinha a prefeitura massa, a SAMAI tinha massa, a SAMAI colaborava. Quando a prefeitura tinha massa, a SAMAI não tinha, a prefeitura colaborava e assim por diante. Agora, atualmente, não preciso dar uma chegadinha lá para conversar, para saber. Bom, eu também finalizo aqui. Está em votação o requerimento 553, 2019. Requerimento 553, 2019 foi aprovado. Requerimento 554, 2019. Requeiro ouvido o plenário, oficie-se o senhor prefeito do município para que, após contato com a secretaria competente, informe quais as razões que levaram à retirada de tramitação do projeto de lei número 50/2019, que revogava a lei municipal número 3.380/2012, dando uma nova regulamentação ao sistema de estacionamento rotativo, Zona Azul. E quando a atual gestão pretende reencaminhar esse projeto de lei novamente ao Poder Legislativo. Data da entrada, 11/11/2019, autoria João Carlos Uliana. Está em discussão o requerimento 554. Peço a palavra, senhor secretário. Com a palavra, o nobre vereador João Carlos Uliana. Só fazer um questionamento, o Robson.
Quando foi retirada, não veio nenhum comunicado porque foi retirado, né? Bom, eu estou pedindo esclarecimento porque eu já fiz, acho que 2 requerimentos pedindo para que fossem incluídas algumas ruas na Zona Azul, a pedido de comerciantes. Por quê? O que aconteceu quando se mexeu na questão da Zona Azul no centro da cidade? Os estacionamentos que eram fixos de pessoas que vinham trabalhar aqui, eles migraram para as ruas paralelas perto. Então, isso vem prejudicando muitos comerciantes que não são abrangidos pela Zona Azul. A pessoa vai, para o carro em frente ao comércio lá e as pessoas não têm como parar o carro lá. Então, isso foi um pedido de alguns comerciantes de vários pontos. Me procuraram, eu fiz o pedido, inclusive um em frente à Prefeitura Municipal, que tem lá, tem padaria, tem restaurante, tem colégio lá, tem secretaria de obra, tem um monte de coisa que necessita de vagas. E, para meu esposo, eu fiquei feliz quando a Prefeitura encaminhou, há um mês atrás, mais ou menos, o projeto de lei da Zona Azul, ampliando de novo a Zona Azul. Mas, para minha surpresa, qual que foi a surpresa maior? Que eu vi que no entorno da Prefeitura, que tem uma grande demanda por vagas, a Prefeitura não incluiu no projeto o entorno da Praça J.A. Correia. E o nome disso chama-se pressão. Essa pressão dos funcionários que ali trabalham, que com certeza deve ter aí pedido para o senhor prefeito não incluir isso aí. Não vejo outra razão, porque já se fez em toda a região central, muito bem estudada, por sinal, e isso não carece de estudo, já foi estudado. Quando se chega a um projeto desse, você já fez estudo, resta saber por que não colocaram lá. Eu, como vereador, fiz o questionamento e coloquei a Praça J.A. Correia. Né? Para minha surpresa, coloquei, logicamente iria para votação, se seria aprovado ou não. Né? Mas o que me faz a Prefeitura? Retirou o projeto. Sem mais nem menos, retirou para estudos. Estudos de quê? Recentemente eu fui aqui na Claro resolver um negócio, tive que dar 3, 4 voltas no quarteirão porque não tinha lugar para parar lá. Aí por fim acabei indo embora. Tinha do outro lado lá da Antonio Neri, você não tinha vaga ali. E essa dificuldade que causa a Zona Azul quando ela é feita no centro só de uma maneira seletiva. E é o que é hoje em Tietê. Agora, me espantou que eu fiz a inclusão de um nome e a Prefeitura retirou o projeto. Então, ao meu ver, é uma arbitrariedade, uma falta de tino político, de sensatez medonha da administração. Peço uma parte, vereador? Pois não. Eu parto do princípio que tudo que começa errado vai errado até o fim. A Zona Azul de Tietê, ela foi implantada de forma errada. Nós pegamos o problema do centro de Tietê, da praça e de mais uma rua, e jogamos para o quarteirão seguinte. Quando implantou ela há 3 anos atrás, aí, nós pegamos o problema daqui e jogamos para cá. Nós não resolvemos o problema. Se você quiser resolver o problema, o centro expandido de Tietê tem que ser Zona Azul. Aí a pessoa se mobiliza. Eu vou de carona, eu vou de transporte coletivo, ônibus, eu vou a pé, vou de bicicleta, meu marido me leva, minha esposa passa a pegar, sei lá. Da forma que está, eu não estaciono aqui, mas estaciono aqui do lado. Só que o que aconteceu? Passou a prejudicar o daqui do lado. Passou a prejudicar o da quadra seguinte. Essa questão da praça da Prefeitura, ela é um caos, principalmente na hora do almoço. Ali une restaurante, une prefeitura, secretarias, tem a de obra, tem a outra lá, tributação. Ali une o colégio ali de baixo. Uma alternativa, se não quer fazer o quadrante todo como Zona Azul, porque vai implicar na mudança drástica na vida de alguém, que você faça metade.
A rua, por exemplo, a rua subindo, ela passa a ser sem zona azul, a rua descendo, ela passa a ser com zona azul. É uma alternativa. O que não dá é para continuar do jeito que está. E uma coisa boa que essa prefeitura ia fazer, ampliando o mapa, ela deixou de fazer. Aí chega final de ano agora, mais pessoas na rua, mais carro na rua, e a bagunça continua. Obrigado. Imagine. Bom, a questão é essa. Eu peço esclarecimento porque é tudo muito estranho, né? Você, quando deduzo a prefeitura, quando ela manda um projeto para a Câmara, ela já estudou o projeto. Ela não tirou da cabeça dela hoje, do prefeito, levantou, foi um projeto assim, manda. Foi na hora nossa, entrou o requerimento do vereador pedindo mais um quarteirão para colocar no negócio. Retira o projeto que eu vou estudar. Sabe, gente, não é assim que funciona. E a Câmara está aqui para debater, para estudar. Tem os vereadores aqui da situação que podem trazer as opiniões do prefeito para adequar o projeto. Isso é uma casa de leis, de discutir. Né? Então, me estranha quando você vê um avanço de alguma coisa, né? E a gente está aqui dando a cara a tapa, porque a gente sabe que tem muita gente que não gosta da zona azul, mas só que tem coisas que tem que ter e tem que funcionar. E tem que ser bem feito. Agora, desse jeito, não tem a mínima condição. Né? Aí depois você reclama que diz que não tem apoio não sei aonde que não tem apoio, né? Da Câmara. Mas o que essa Câmara faz pela atual administração, é uma pena que ela vai passar os 4 anos sem saber aproveitar todo o potencial que essa Câmara teve e a vontade de ajudar o município que teve, que realmente tem sido jogada no lixo pelo atual prefeito. Obrigado pela palavra. Continua em discussão. Está em votação. O requerimento número 554 de 2019 está aprovado. Requerimento 555/2019. Requeiro ouvido plenário se oficia ao senhor prefeito do município, Vlamir Jesus Sandei, para que após contato com a secretaria competente, adote as providências necessárias para a recuperação ou substituição das barras de madeiras instaladas junto à praça localizada na rua Francisco de Toledo, em frente aos estabelecimentos comerciais Espetinho Tietê e Santa Adélia. Data da entrada 11/11/2019, autoria Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento número 555 de 2019. Está em votação. Desculpe, nada. Passou, vai. Achei que o Júnior ia comentar. O requerimento número 555 de 2019 está aprovado. Requerimento 556/2019. Requeiro que se oficie o senhor prefeito Vlamir Jesus Sandei, para que após contato com a secretaria competente, adote as providências necessárias para a remoção do enxame de abelhas que está no poste, localizado na Rua das Resedas, bairro Povo Feliz. Data da entrada 11/11/2019, autoria Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento número 556 de 2019. Está em votação. O requerimento número 556 de 2019 está aprovado. Requerimento 557/2019. Requeiro que se oficie o senhor prefeito Vlamir Jesus Sandei, para que após contato com a secretaria competente, após contato com a empresa responsável pelo transporte coletivo em nosso município, providencie o conserto do ônibus que realiza a linha do bairro Sete Fogões, uma vez que em dias de chuva a água adentra no veículo. Data da entrada 11/11/2019, autoria Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento número 557 de 2019. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor Júnior Regonha. Senhor presidente, eu queria registrar a fotografia que nós recebemos da situação que o morador do bairro Sete Fogões, a situação que ele enfrenta quando ele vai embora para casa em dia de chuva. Essa daí. Quer dizer, lamentável, um desrespeito ao cidadão, um desrespeito a quem trabalha,
no diz respeito a quem utiliza o transporte público, que deveria ser incentivado o uso. Mas como que você pode ver, não há cuidado algum, não há preocupação alguma, o município é ausente nesse aspecto, o município é ausente no que diz respeito aos pontos de ônibus, todos descobertos e, quando não descobertos, destruídos. Então, essa administração tem que se atentar melhor para a questão do transporte público no município de Tietê, para que a gente possa ter o mínimo de consideração, de dignidade, para que essas pessoas possam ter, no mínimo, um pouco de segurança e conforto no dia a dia da utilização dele. Então, fica aí o requerimento, senhor presidente. O senhor dá uma parte? Claro. É constrangedor até, né? Os moradores do bairro têm que entrar num ônibus que chove mais dentro do que fora, né? Ainda mais sendo de uma empresa única na cidade, né? Que só ela faz o transporte coletivo, né? O transporte público, né? Sem concorrência, e ainda trabalhar com colocar à disposição dos munícipes, dos usuários, né? Que não pagam barato na tarifa, né? Que muita gente até reclamam do valor da tarifa e outros defendem porque também entendem. Mas pelo valor que é, o mínimo que se podia ter é um ônibus, né? Nesse caso aí, que em outros bairros a gente até vê, é um ônibus em perfeitas condições. Também tem em condições aí desagradáveis, como a gente está vendo aí um guarda-chuva, né, aberto dentro do ônibus, do coletivo. É uma vergonha e é constrangedor também para quem usa esse tipo de transporte público aqui na nossa cidade hoje, nessas condições aí. Obrigado. Lembrando que é uma viagem consideravelmente distante, não longa, mas distante, que as pessoas que saem aqui do centro e vão para o bairro Sete Fogão, tem crianças, tem pessoas de idade. Então, quer dizer, tem uma série de situações que demonstram a total falta de respeito, de consideração, de preocupação da gestão pública, dessa administração com a população. Não existe razão de ser uma administração pública existir se não for para cuidar das pessoas e das condições mínimas para que elas possam viver em comunidade, em sociedade, de uma forma digna. Então, senhor presidente, muito obrigado pelas palavras. Continua a discussão. As palavras, senhor Com presidente. a palavra, o vereador João Carlos Pires Uliano. Esse requerimento ele é uma síntese do pedido que eu venho fazendo há mais de um ano e meio, a respeito da licitação de transporte público. É esse o transporte público que nos oferece, não que sejam todos assim, né? Mas a foto, ela é um exemplo do que a gente está batalhando, brigando para que saia uma licitação que empresas em condições, ou mesmo essa, caso venha a ser a vencedora, ela apresente veículos em condições de atender a necessidade da população de maneira digna, né? E a gente vê aí a dificuldade até você pagando um projeto para fazer os estudos, e quando a gente fala que a população ela é prejudicada pela falta dessa licitação, está aí um exemplo, né? Esses dias eu encontrei com uma pessoa, ela estava esperando, a filha de uma funcionária, ela estava esperando para ir para Terras de Santa Maria. Ela tinha saído da prova do Enem, 5 e pouco da tarde, ela já fazia uma meia hora que ela tinha saído. Eu falei, você vai para sua casa? Ela falou, vou. Mas o que você está fazendo do outro lado da rua? Ela falou, olha, o ônibus, ele passa aqui nesse sentido. Ela estava ali, vamos dizer, perto ou não tão perto, ela poderia até ter ido a pé, mas até por questões de segurança não aconselho, porque não tem iluminação, não tem calçada, não tem nada. Mas o ônibus ele vem na Francisco de Toledo, no sentido centro, ela pega essa pessoa, ela passa para o centro, passa para o terminal rodoviário, vai para Coab, para depois ir no Terra de Santa Maria. Olha só, é uma viagem de 1 hora para chegar. Então, esse é o trajeto que o ônibus faz para ir no Terra de Santa Maria. Oi?
Não, eu estou falando Santa Maria aqui. Eu estava perto ali, em frente ao colégio lá. Ela tem que sair de lá, vir, passar todo para a Coab. Acho que eu falei Feliz, falei errado, não sei, mas pela Coab, ela tem que passar para poder voltar. Então, olha a situação, se não é desperdício de combustível, você pode ter veículos menores para determinados lugares que tem menos pessoas, mas não fazer a pessoa se sujeitar a tudo isso. Isso realmente é falta de licitação. E por que não sai a licitação? Estamos aguardando aí. Vamos ver a resposta da administração. Aguarda o projeto para ver e a previsão aí para quando vai sair isso aí. Muito obrigado. Continua a discussão. Está em votação. O requerimento número 557 de 2019 está aprovado. Requerimento 558 de 2019. Requeiro que se oficie o senhor prefeito, Vlamir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, adote as providências necessárias para recolhimento do material proveniente da limpeza pelos moradores dos locais da área institucional, situado na rua Rima Abdala, bairro Jardim Brasil, evitando o surgimento de animais peçonhentos, bem como de acidentes, considerando que se trata de uma esquina. Data da entrada, 11/11/2019, autoria Júnior Regonha. O requerimento número 558 de 2019 está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor. Eu queria que rodasse o vídeo. A gente só posta o vídeo para dizer que a gente está assim, fazendo o nosso trabalho para a comunidade. O bairro, não, a gente não quer ver assim, o bairro está assim, um lixo. Mas a gente pede uma colaboração assim, da prefeitura que pelo menos que venha aí e faça a limpeza do local. Porque a colaboração é de todos. Todos nós pagamos os impostos em dia e... Eu quis rodar o vídeo que eu recebi, senhor presidente, que ele ali demonstram o que eu diria que é os dois lados, né? Uma população, uma comunidade ali do Jardim Brasil, preocupada com a limpeza do bairro, se unindo, se movimentando, dando o seu tempo, tendo um espírito colaborativo com a administração pública, realizando a limpeza de uma área pública no bairro, que também já não vinha sendo cuidada há muito e muito tempo pela administração. A única situação que eles pedem é que a prefeitura vá lá e recolha esse material que é proveniente dessa limpeza deles. E, pasmem, essa limpeza já ocorreu há 10 dias. E até hoje não foram buscar o mato deixado ali. Então, quer dizer, é uma administração que, além de não fazer a sua parte, não colabora e não incentiva com a própria comunidade que se movimenta, com a própria comunidade que tem uma preocupação, que tem um senso cívico diferenciado. Então, eu trago isso para tornar público, para dar força para essas iniciativas, e para cobrar com que a administração se aproxime mais da sua população. Porque é isso que a gente vem vendo dia a dia em Tietê. Essa administração, hoje, que faz a gestão do município de Tietê, está distante da sua população. Está despreocupada com a sua população. Não procura saber o que está acontecendo nos bairros do município de Tietê. Fica o requerimento, senhor presidente, que a gente pede aprovação. Muito obrigado. Continua em discussão. Está em votação. O requerimento número 558 de 2019 está aprovado. Senhor presidente, eu peço para ler na íntegra o seguinte. Requerimento 559/2019. Excelentíssimo senhor presidente, considerando o artigo 29 da Constituição Federal, capítulo 4 dos municípios,
O município roga-se lei orgânica. Já o artigo 30 dispõe que compete ao município legislar sobre o assunto local, sendo que o artigo 31 da Constituição Federal 88 define que a fiscalização no município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante o poder externo e pelos sistemas de controle interno ao Poder Executivo Municipal na forma de lei. Considerando que no dia 29 de outubro de 2017, a Prefeitura de Tietê esteve no bairro Sete Fogões, realizando o cadastramento de moradores e seus respectivos imóveis para início do processo de regularização registral das propriedades ali situadas. Considerando que recebemos informações de moradores do referido bairro, que até a presente data nenhuma outra providência foi adotada, de modo que ainda permanecem as irregularidades registrais em relação aos imóveis, trazendo prejuízos e danos irreparáveis a compradores, possuidores e proprietários, principalmente aqueles mais humildes. Requeira ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito do município, Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe quais procedimentos já foram adotados para a regularização registral dos imóveis localizados no bairro Sete Fogões, qual atual estágio do referido procedimento público e quais as pendências para a finalização e a data prevista para a sua conclusão. Câmara do município de Tietê, 11 de novembro de 2019, autoria José Carlos Regonha Júnior, vereador autor. Está em discussão o requerimento número 559 de 2019. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra ao autor. Senhor presidente, a solicitação para leitura na íntegra diz, e foi pertinente, para demonstrar o tempo em que a administração esteve no bairro Sete Fogões, para regularizar todos aqueles imóveis daquele cidadão que ali reside e que não tem o seu documento registral em mãos. O bairro Sete Fogões foi lembrado por essa administração no dia do voto. E até hoje, aquela comunidade, só hoje nós tivemos 3 requerimentos do bairro Sete Fogões. Tivemos requerimentos do bairro Sete Fogões de escolas, que vários vereadores já estiveram lá. Tiveram esse requerimento do posto de saúde. E a situação mais dramática para toda aquela família, todas aquelas famílias que ali residem, é a situação registral dos seus imóveis. Essas fotografias, senhor presidente, que estão rodando aí no nosso telão, elas são do dia. Eu estive nesse dia no bairro Sete Fogões, acompanhando os trabalhos da prefeitura, e até hoje essa situação de registro dos imóveis não foram concluídas. Então são diversas famílias que residem lá, adquiriram os imóveis lá e não tem um documento. Não tem um documento porque o município, diante da sua omissão, não adota as providências que cabe a ele adotar. São situações, inúmeras situações de pessoas, de famílias, de idosos, que não conseguem um documento público e, portanto, não conseguem financiamento para melhorar o seu imóvel, não conseguem financiamento para conseguir dar melhor dignidade para a sua família. E continuam ali, aguardando essa ausência da administração pública no bairro. Desde o dia 29 de outubro de 2007, a prefeitura esteve lá, deslocou o pessoal, gastou dinheiro para mobilizar toda a situação e não teve sequência. Por quê? Qual a dificuldade? Por que não se perquiriu? Por que não se procurou saber o que pode ser feito para que essas pessoas tenham esses registros nos seus imóveis? Então, senhor presidente. Peço a parte, claro, nobre colega. Eu, primeiramente, queria pedir para subscrever o requerimento, que eu fui solicitado também a respeito desses registros, e eu gostaria de acompanhar e deixar claro as implicações que trazem para as pessoas. Você tem dificuldade de acesso à ambulância, você tem dificuldade de acesso de corpo de bombeiros, que hoje, quando você liga para o corpo de bombeiro, que recentemente pegou fogo numa residência lá, foi um transtorno para o corpo de bombeiro aceitar e vir, porque você vai procurar, você não acha registro do bairro. Né? Você liga lá em Sorocaba,
Não tem informações, não tem informação de rua, não tem nada. Então, a dificuldade das pessoas lá é mais grande do que a gente imagina, né? Você liga aqui, 192, acho que é 192, bombeiro, 193, cai lá em Sorocaba, onde é a Barra Santo Fogão, mas é rua, mas não existe informação aqui. Não, mas eu preciso saber como que eu vou mandar deslocar a viatura aí. Não sei. Até chegar lá, a casa já pegou fogo. Né? Recentemente uma pessoa ficou doente também, teve a mesma dificuldade de se pedir uma ambulância para ir lá, porque não tem endereço, não tem nada. Tudo por quê? Porque isso aí não fica pronto. E convém, o que foi passado também, é que já há muito tempo isso vem sendo tratado sem nenhuma efetividade. Será que é tão difícil assim? Alguém se comprometer e tentar de uma maneira por todas resolver isso aí? Quando interessa, resolve, né? Quando não interessa, vai empurrando com a barriga. Muito obrigado pela parte. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Está em votação. O requerimento número 559 de 2019 está aprovado. Requerimento 560/2019. Requeiro ouvido ao plenário se oficia ao senhor prefeito do município, Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, adote as providências necessárias para a averbação junto à matrícula número 36.945 da construção e prédio da creche municipal localizada no bairro Terras de Santa Maria. Data da entrada 11/11/2019, autoria José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento número 560 de 2019. Está em votação. O requerimento número 560 de 2019 está aprovado. Requerimento 561/2019. Requeiro ouvido ao plenário se oficia ao senhor prefeito do município, Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, providencie os reparos necessários ou a substituição do playground infantil no ginásio de esportes Acácio Ferraz, tendo em vista que a atual situação coloca em risco a integridade física das crianças que utilizam dos brinquedos. Data da entrada 11/11/2019, autoria José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão o requerimento número 561 de 2019. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor. Queria registrar, senhor presidente, as fotografias que foram tiradas dos brinquedos. Demonstra o total abandono deste playground infantil. Esses brinquedos estão todos enferrujados, alguns quebrados. O único acesso da população a um... Você sabe o que motivou mais ainda a gente a fazer essa solicitação, senhor presidente? Fui procurada por uma mãe, ela disse assim, senhor vereador, eu tenho uma criança e em Tietê a gente não tem onde levar. Não tem onde levar para ter uma diversão, um lazer, algo que possa trazer um momento de diversão para essas crianças. E eu estive no ginásio municipal, Acácio Ferraz, que é o maior ginásio do município, ginásio central, e encontrei os brinquedos nessas condições. E registre-se, não vou nem dizer, informe-se, porque lá é a Secretaria de Esportes. Funciona-se lá a Secretaria de Esportes. E a situação dos brinquedos do lado da secretaria, nas portas da secretaria, estão nessas condições. Em total abandono. Isso não há como se compreender porque nenhuma atitude mínima é feita em relação a isso. Esses brinquedos datam até de quando eu era criança. Faz tempo. Esse final de semana teve um evento grande lá, de mountain bike, encheu de criança, encheu de gente lá. E o que se depararam foram com essas condições. Até alguém se machucar, até alguma criança ter uma lesão grave e alguma providência ser tomada. Então, senhor presidente, eu queria deixar esse registro
como forma de tentar ver que se a administração se atenta e toma o mínimo de ação em relação a essa situação. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Kiko Aronchi. Eu lembro que na minha infância eu morava ali na Caixa d'Água, na Rua Curuçá, e eu passei grande parte da minha infância nesse ginásio de esporte aí. E esse parque, na época, doutor Júnior Regonha, ele já era antigo na época. E hoje eu tenho 37, na época eu tinha 7, isso daí faz 30 anos. A única diferença é que na época ele era todo azul marinho, hoje tem uns que tá amarelo, tem uns brinquedos que tá vermelho, mas ele já era antigo naquela época. Moral da história, Jumirim tem um parquinho onde um monte de família de Tietê leva suas crianças para brincar no parquinho de Jumirim. E o pessoal tá preocupado se Jumirim vai se emancipar, ou não, se vai voltar a ser Tietê ou não vai. Jumirim tá melhor que Tietê. Jumirim hoje nem quer voltar para Tietê. E Tietê com um parque desse. E o secretário nosso obrigando a comprar leite no mercado tal. O secretário nosso pagando 200 horas extra para funcionário. O secretário que a sala dele é do lado desse parque. Será que ele não vê isso aí todo dia? Ele para o carro dele nessa sombra ali, ó. Ele para o carro dele nessa sombra todo dia. Será que ele não passou em Jumirim, ele não viu um parque lá? Ele não passou em Cerquilho, ele não viu um parque lá? Mas não. Ele prefere atuar em outras áreas, outras frentes. E Tietê fica aí com o mesmo parque para várias gerações, né? Hoje os filhos de quem frequentou estão frequentando o mesmo parque antigo. Obrigado. Continua em discussão. Está em votação. O requerimento número 561 de 2019 está aprovado. Moções. Moção número 40/2019. Moção de congratulações à diretoria executiva do Tietê Esportiva Clube pela realização do Baile do Avaí 2019. Data da entrada 11/11/2019, autoria Adriano Aronchi. Está em discussão a moção número 40 de 2019. Está em votação. A moção número 40 de 2019 está aprovada. Moção 41/2019. Moção de congratulações ao proprietário do estabelecimento Padaria Pão Nosso, Sérgio Vicentim Modanês, pela ajuda dispensada aos membros do Corpo de Bombeiros de Tietê que atuaram no combate do incêndio que atingiu o supermercado Coop Ideal. Data da entrada 11/11/2019, autoria José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão a moção número 41 de 2019. Está em votação. A moção número 41 de 2019 está aprovada. Moção 42/2019. Moção de congratulações a Tino Cruz pela conquista do título de Super Handers e condecoração com a medalha da Audax Clube Parisiense da França. Data da entrada 11/11/2019, autoria José Carlos Regonha Júnior. Está em discussão a moção número 42 de 2019. Está em votação. A moção número 42 de 2019 está aprovada. Não havendo mais matérias para o expediente, está inscrito para fazer uso da palavra na tribuna o vereador João Carlos Pires Juliana, o qual concedo o período de 15 minutos. Alô? Bom, boa noite. Parece que está baixo. Tá ok? Bom, melhorou. Acho que eu pedi aqui para fazer uso da palavra uma situação que aconteceu
recentemente, numa das secretarias da prefeitura, e eu não vou citar nomes, mas eu acho que acho que eu tenho obrigação como vereador e como amigo de todos ali que se envolveram nesse problema, em falar algumas palavras. Recentemente saiu uma briga numa secretaria, também não vou falar qual, que não cabe à administração. Meu motivo de eu estar falando aqui é para que a prefeitura, ela realmente não tinha como eu pôr isso em requerimento, para a próxima sessão ia passar muito, né? Pedir aqui, se a prefeitura, quem está me assistindo, a secretária de administração, seja quem for, a possibilidade, talvez isso já deva ser feito, né? Não sei se vai, mas se não for, que seja feito, uma sindicância para apurar o que aconteceu na secretaria, onde o secretário, ele atingiu um funcionário que eu quero muito bem, uma pessoa que é uma moça, posso dizer assim, uma pessoa de idade, ela foi atingida com um soco, realmente uma situação muito triste para o município. A gente está vivenciando esse tipo de gestão, né? E não cabe aqui fazer juízo de conduta de ninguém, às vezes a pessoa não estava num bom dia dela, né? A pressão a gente sabe que é grande, porque as coisas a gente tem visto na Câmara aqui, que não tem caminhado a contento, né? Às vezes nem por culpa do secretário, diga-se de passagem, porque às vezes muitas das atitudes fogem do alcance dessa pessoa, e a pessoa, por não estar bem, acabou fazendo uma coisa que não devia. Agressão física é sempre péssima, ainda mais numa repartição pública. E eu só queria deixar a minha nota de profundo lamento por essa situação, e que a prefeitura realmente venha tomar as atitudes e o posicionamento necessário que a ocasião condiz. Não se pode deixar chegar nesse ponto, nem nenhuma, nem duas e nenhuma secretaria. As coisas têm que ser resolvidas na base do diálogo, na base da conversa. A gente tem que ter chefes que saibam mandar, que saibam impor respeito pela sua capacidade, pela sua razão, pelo seu conhecimento, né? E a gente chega sempre muita reclamação para mim de pessoas que realmente não têm esse perfil, não têm essa capacidade e têm a condição de chefe de mandar. Isso é ruim para a administração, é ruim para o funcionalismo, né? Porque o momento que você corta cargos de confiança e você bota a confiança na mão de quem já trabalha dentro da administração, isso tem que ser realizado com sabedoria. Mais uma vez, volto a pedir que se faça uma apuração e que se levante o que realmente aconteceu e que se faça a justiça que tem que ser feita, seja A, B, C ou D, que foi culpado por isso. Mas isso não pode acontecer, volto a repetir, dentro de uma administração. Não tinha como eu fazer um requerimento, então pedi o uso da palavra para expor essa situação, né? Um apoio até para o meu colega que acabou sendo vítima dessa agressão, que tenha paciência e que a administração saiba aí tomar as providências necessárias. Muito obrigado. Não havendo mais matérias para o expediente, como também nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra, está aberta a votação para podermos passar sem intervalo para a ordem do dia. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda com a verificação de presença. Adriana Aronchi. Presente.
Carlos Alexandre de Oliveira. Presente. João Batista Martellini Filho. Presente. João Carlos Pires Juliana. Presente. José Carlos Regonha Júnior. Presente. José Geraldo Fabre. Presente. Júlio César Coan. Presente. Roberto Alves Lima Rodrigues de Moraes. Presente. Wilson Ildeu Santos Souza. Presente. Havendo o número regimental, solicito o senhor secretário que proceda com a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na presente ordem do dia. Projeto de Lei 52/2019 reconhece a festa em louvor ao Divino Espírito Santo como patrimônio histórico-cultural do município de Tietê e dá outras providências. Data da entrada 4/10/2019, autoria Júnior Regonha. Está em discussão o PL número 52 de 2019. Está em votação. O PL número 52 de 2019 está aprovado. Projeto de Lei 53/2019 dispõe sobre a alteração da Lei número 3.318, de 13 de novembro de 2012, que disciplina as nomeações para cargos e empregos em comissão e funções gratificadas no âmbito dos órgãos dos poderes executivo e legislativo municipal de Tietê e dá outras providências. Data da entrada 11/10/2019. Autoria Carlinhos Labareda. Este projeto pretende adicionar como vedação para nomeações a cargos em comissão e funções gratificadas em nosso município os condenados nas condições previstas na Lei Maria da Penha. Está em discussão o PL número 53 de 2019. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor. Na minha primeira fala não dei boa noite a todos. Peço perdão, boa noite, senhor presidente, a todos os vereadores da casa, aqueles que nos acompanham nas redes sociais ou pela TV Câmara e aos servidores aqui também. Eu apresentei esse projeto, né, a fim de acrescentar, né, aí a lei de número 3.318, né, de 13 de novembro de 2012, que ela já fala sobre condenados que não poderão assumir cargos em comissão, tanto no executivo quanto no legislativo. Né? Eu vou citar alguns aqui, né, e vou posteriormente concluir. Por exemplo, A, contra a economia popular. B, contra o patrimônio privado. C, contra meio ambiente e saúde pública, crimes eleitorais, de abuso de autoridade, E. F, de lavagem ou ocultação de bens. G, de tráfico de entorpecentes e drogas afins. H, de redução à condição análoga a de escravo. I, contra a vida e a dignidade sexual. E J, praticados por organização criminosa ou quadrilha ou bando. E estou querendo agora, solicitando agora, que se acrescente K também, aqui nessa lei, para que também não sejam contratados, né, tanto pelo Poder Executivo quanto Legislativo, aquela pessoa que foi enquadrada na Lei Maria da Penha. Aquele que bateu na mulher, né, aquele que foi condenado por esse tipo de crime, que já está também, inclusive, na lei federal. Né? Então, eu acho que seria um prêmio, né, para que uma pessoa com tantas situações aqui que não pode, nessa lei atual, que não pode ser contratado, mas se a pessoa bate na mulher e faz todo aquele fervo dentro de sua casa, é condenado, ele vai, de repente, pode até ganhar um cargo em comissão, aqui no nosso município, tanto no Legislativo quanto no Executivo. Então, diante disso, eu quero aqui acrescentar, né, que também seja os condenados com a Lei Maria da Penha, aquele lá que bate na mulher, né, que ele também não tem aí um privilégio de ser contratado em comissão aí, aqui no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Está em votação.
O projeto de lei 53 de 2019 está aprovado. Projeto de decreto legislativo 03/2019. Confere medalha Pirapora de Curuçá à senhora Maria Aparecida Cancian Grigolon. Data da entrada 22 de outubro de 2019. Autoria Júnior Regonha. Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 3 de 2019. Está em votação. O projeto de decreto legislativo 3 de 2019 está aprovado. Emenda modificativa 03/2019. Modifica dispositivos do projeto de lei complementar número 20/2019. Data da entrada 1/11/2019. Autoria da Alfabre. Esta emenda apenas pretende melhorar a redação do projeto de lei complementar número 21 de 2019. E em razão de ser de autoria deste vereador presidente, passo a presidência ao secretário Ronaldinho para que o mesmo conduza a discussão e votação da mesma. Está em discussão a emenda modificativa número 03/2019. Está em votação. A emenda modificativa número 03/2019 está aprovada. Projeto de lei complementar 20/2019 dispõe sobre a alteração da lei complementar número 04/2019 de 23 de maio de 2019, que dispõe sobre a estrutura do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos estatutários do município de Tietê e da outras providências. Data da entrada 29 de outubro de 2019. Autoria Poder Executivo. Esse projeto pretende alterar a lei complementar número 4 de 2019, plano de cargos, carreira e vencimento dos servidores públicos estatutários, com a finalidade de modificar a denominação de cargo de agente de serviços gerais para agente de serviços gerais masculino, no quadro do SAMAI. Está em votação em primeiro turno. Perdão, discussão. Está em votação. O projeto de lei complementar número 20 de 2019 está aprovado em primeiro turno. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na presente ordem do dia, está aberto o período para explicações pessoais sobre os projetos discutidos e votados na presente ordem. Como nenhum vereador deseja fazer uso da palavra, eu agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 19 de novembro de 2019, terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão.